precisamente de uma startup brasileira que está aí ganhando o mundo, com destaque no mundo. Quem vai contar um pouco dessa história para nós e também os desafios de chegar a esse momento Sim. é a cofundadora da startup Hub, a Elaine Colombo, é cofundadora ao lado, então, da Samar Gatas, mas quem está aqui conosco é a Elaine, que vai trazer um pouco dessa aventura que é empreender em Foz do Iguaçu, no Brasil, e ir tão longe. Bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Legal. Elaine, vocês foram a Dubai e arrasaram, como se diz aí. Conta um pouco o que aconteceu nesse evento, do que vocês participaram e também como foi chegar até lá, como é que foi a seleção para levar aí o nome da Hub tão longe. Olha, nós já estávamos, mirando ali mais ou menos no Oriente Médio em relação à estratégia, por já termos clientes lá, e a gente tinha planos de ir para lá no ano que vem. Daí, para nossa surpresa, nós fomos selecionadas em um programa da PEX Brasil, junto com o Sebrae, que levaria 25 startups para um pavilhão Brasil, de um dos maiores eventos de tecnologia de lá. Estávamos muito felizes de ter selecionado, então esse é um evento muito grande, conectado com o mundo todo. E dentro desse evento acontece uma competição, que é o Supernova Challenge, a maior competição de startups early stage do mundo, que é a startup para estágio inicial, e nós somos a única brasileira finalista. Então isso pra gente foi uma super conquista, né? A gente não trouxe a taça pra casa, mas pra gente foi uma validação muito importante, porque a gente, enquanto brasileiros, às vezes pensa que na parte de tecnologia a gente tá muito atrás dos outros países, né? Mas o fato da gente estar ali junto com eles, passando também todas as etapas, a gente passou de mais de 1.000 empresas, né, até chegar na final. Então, pra gente foi uma validação muito importante. Fora a peneira do próprio Sebrae, né, que deve ter olhado tecnicamente todos os aspectos aí da startup, né, ou seja, antes de chegar lá teve todo esse filtro, que é dificílimo. Exatamente. Então, assim, aqui no Brasil mesmo, para poder ir para lá, a gente já participou de uma seleção. E nessa seleção selecionaram apenas 25 startups e a gente teve a felicidade de ser uma delas. Muito bem. E vocês começaram do zero, sem investimento, com trabalho remoto. Conta um pouquinho da história, da trajetória, como foi tirar da cabeça, do campo das ideias, esse sonho e concretizá-lo, como hoje vocês estão vivendo esse projeto plenamente. Aí a Hub se materializou, cresceu, tem essa chancela agora desse evento internacional. Enfim, conta pra gente como é que foi essa caminhada de vocês. Tá. A Hub nasceu ali no comecinho de 2021, ainda estava num período ali de pandemia, né? A gente não... o trabalho remoto estava no auge, então é um tema que estava se falando muito, mas apesar de a gente ter dado o nosso primeiro passo ali, eu digo que a Hub começou muito antes, porque há uns 2, 3 anos antes, eu e minha sócia, a gente já tinha uma inquietação muito grande de criar alguma coisa na área de marketing, de comunicação. Né? Ela estudou engenharia, eu estudei publicidade e propaganda, depois ela migrou para marketing e a gente ficava conversando muito e se questionando, mas por que contratar ainda é tão burocrático? Por que as agências ainda trabalham no modelo de 40 anos atrás, né? Por que as coisas não avançam tanto, sendo que em outros campos a gente avançou pra caramba? Daí no início de 2021, a gente teve a ideia da Hub, né, de trazer modelos de plano de design por assinatura, não tínhamos dinheiro para investir, a gente dependia de outros trabalhos, né? Ou seja, começar full time ou investindo alguma coisa em marketing não era uma opção, mas a gente sempre teve um olhar muito voltado para o que dá para fazer com o que a gente tem, né? Então a gente começou ali mesmo, sem muita estrutura ainda, sem ter uma ideia tão exata do que a gente viria a ser ainda, em questão do que a gente teria. Daí apareceu a oportunidade de nos inscrevermos num programa de aceleração do governo britânico. Assim, a gente não tinha tanta certeza de que a gente ia passar. A gente pensou, vamos nos inscrever? Quem sabe na próxima a gente passa, né? A gente ganha aqui a experiência e na próxima a gente passa. E a gente teve a felicidade de passar. Então, esse programa ajudou a gente a formatar tudo no início. A gente não teve investimento, mas teve investimento de tempo de outras pessoas, de conhecimento. Então, conseguimos formatar o nosso negócio, lançamos a nossa primeira plataforma, nosso primeiro cliente veio desse programa e nossos contatos internacionais começaram dali também. Então, acredito que foi um pontapé ali muito legal.
A gente focou muito em construir caixa para nossa empresa nos 2 primeiros anos. Então, olhando de fora as pessoas, eu sei que às vezes parecia uma coisa meio de doido, né? Mas a gente passou os 2 primeiros anos da empresa sem receber salário, por exemplo. Focando em construir caixa para poder investir em tecnologia mesmo. E depois essa fase passou, é claro, a gente não precisou mais ficar se dividindo entre mais trabalhos e agora a gente está num momento muito bom. Muito bem, a empresa, a startup aí, ela se destaca por oferecer solução escalável para serviços de design. Traduz para nós o que é isso exatamente. Tá, então, por exemplo, uma pessoa que precisa de material gráfico, ao invés de passar ali dias procurando um freelancer, uma agência, negociando, pedindo contrato, uma série de coisas, a pessoa entra em contato com a gente, assina um plano imediatamente na nossa plataforma, faz o pedido de design e no outro dia já está pronto. Ou seja, a gente economiza ali 1, 2 semanas em um dia. Então a gente entrega principalmente agilidade. E até porque também com uma linguagem do mercado hoje, né? Porque infelizmente com acesso à internet todo mundo se acha publicitário, né? Todo mundo vai para frente da câmera do celular, mas não é assim que funciona, né? Quando é um trabalho com maestria, com cuidado, com a visibilidade, principalmente com a experiência de vocês, né? Exatamente, então assim, a gente tem uma comunidade de designers dentro da Ruby que são de profissionais realmente qualificados, que têm experiência, que são treinados constantemente e combinado a isso a gente também une a tecnologia para poder acelerar esses processos. Então é uma combinação de diversos fatores que a gente conseguiu otimizar nesse processo todo para conseguir fazer uma entrega muito rápida e muito além do que o mercado estava acostumado até então. Não é só a arte, também tem essa questão toda da publicidade sendo divulgado, o tráfego pago, vocês também fazem esse trabalho ou não? Só entrega mesmo material gráfico? Não, a gente foca exclusivamente em material gráfico, justamente para conseguir otimizar esse processo ao máximo possível. Entrega para o cliente e o cliente faz o seu trabalho de divulgação daí. Isso. Geralmente, os clientes que nos procuram já tem ali uma assessoria. Já tem uma estrutura de marketing, ou tem uma pessoa responsável. Então, a gente ajuda a dar velocidade para esse processo para que eles consigam implementar suas estratégias. Agora, a criação dessas peças é necessariamente criativa, né? Parte do zero. Dessa necessidade de ser criativo, né? Como aliar tecnologia, essa rapidez, essa entrega, essa pronta entrega, podemos dizer assim, com a criatividade que marca a publicidade, que é necessária para a publicidade. Olha, eu começo até falando de um tema polêmico, né? Que tem uma galera aí que tem medo de ser substituído pela inteligência artificial, por exemplo. E, olha, eu posso estar errada, mas eu falo com muita tranquilidade que a gente não vai ser substituído, né? Porque a tecnologia, ela tá aí para facilitar a gente em muitos processos, mas não cria o que a gente é capaz de criar. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente utiliza, sim, diversas ferramentas para acelerar o processo, por exemplo, para fazer um rascunho, para fazer um esboço de um material, mas é o designer que vai lá e que finaliza, que adequa ao tom da marca, que lê, por exemplo, o manual de identidade da marca e aplica diretrizes. A gente tem uma plataforma que também facilita muito a comunicação entre cliente e designer. Então, ao invés de ficar ali as mensagens todas espalhadas, né, e-mail, WhatsApp, em diversos canais, ficam todas centralizadas dentro de uma mesma demanda. Então, não é a plataforma criando, mas é a plataforma criando condições e criando um ambiente de marca para que essa agilidade aconteça. Criatividade vai ser insubstituível e cada vez mais necessária, então. O humano tem que dominar a tecnologia, é isso? Sim, eu acho que assim, as pessoas precisam parar de aprender a parar de ver, às vezes, a tecnologia como uma vilã, né? E ver como realmente a aliada que ela pode ser. Muito bem. Você contou pra gente que vocês precisaram buscar o primeiro passo, o empurrão inicial fora, né? Como é que você olha agora com o sucesso que vocês estão tendo, consolidadas, como que você olha esse ambiente, esse ecossistema de inovação aqui na nossa cidade, na nossa região oeste, né? A gente tem um parque tecnológico, a gente tem várias iniciativas que estão acontecendo. Como é que você olha esse aspecto da inovação em nossa cidade e a região oeste, né? Não dá para a gente pensar desparcerado. Olha,
Eu e minha sócia, a gente inclusive nos conhecemos no Parque Tecnológico, né? Então a gente começou lá, a gente participou lá de muitos eventos de tecnologia, de inovação, ela estudava, eu estava trabalhando, eu estava envolvida ali. Então eu acho que assim, a gente tem um ecossistema muito bom para a gente dar o pontapé, para a gente pensar em ideias, para a gente se conectar com esse ambiente empreendedor. Mas eu ainda sinto falta de iniciativas que ajudem as empresas a crescer e a escalar. Então, eu acho que aqui é um ambiente que tem tudo para que isso aconteça. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. E assim, eu vejo que está caminhando. Por exemplo, agora na semana que vem a gente vai participar de um evento de inovação aqui também. Então, fiquei muito, muito feliz, né, de ver um evento que está conectando tantas pontes aqui em Foz, porque eu lembro que alguns anos atrás a gente não via tanto isso. Então, eu vejo que está caminhando. E é claro, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que a Rubi nasceu aqui, né? A gente tem muito orgulho de ser guaçuense e eu quero muito ver muitas startups saindo daqui. Eu acho que também tem uma questão, às vezes, não só do próprio ecossistema, mas da autoestima enquanto empreendedora. É uma coisa que a gente tinha muito no começo, né? De olhar, por exemplo, startups que estavam em São Paulo, que estavam em Rio de Janeiro, que estavam em outras capitais, e pensar, mas a gente tá aqui em Foz do Iguaçu, né? Não tem tanto acesso a essas pessoas. Isso. Mas a gente percebeu que a gente consegue, daqui de Foz do Iguaçu, ter acesso a essas pessoas. Então, eu continuo morando aqui. A minha sócia não tá mais aqui, mas eu tô aqui e, assim, depois que a gente dá esse primeiro passo, que a gente quebra essa barreira, fica muito mais fácil. Muito bem. A Rubi então, iguaçuense, nasceu em Foz do Iguaçu e foi criada e desenvolvida por duas mulheres num ambiente de empreendedorismo ainda muito masculino, né? Vocês enfrentaram obstáculos por serem mulheres empreendedoras, preconceitos, desafios, além daqueles que já são próprios da atividade? Conta pra gente um pouco sobre isso, por favor. Olha, a gente não passou por nenhuma situação, assim, escancarada, nada. Eu acredito que isso é um baita privilégio, né? A gente sempre encontrou pessoas muito legais no nosso caminho, que incentivavam muito a gente. Mas é claro que, de vez em quando, a gente já ouviu alguns comentários em tons de brincadeira, alguns questionamentos. Então, o sentimento que a gente tem, não que a pessoa do outro lado tenha a intenção de causar isso, mas eu tenho a impressão de que a gente tem que fazer muito mais, que a gente tem que provar muito mais para conseguir mostrar que merece estar naquele lugar, ou para conseguir ter a voz ouvida tanto quanto, às vezes, um homem que já é ouvido com muito mais facilidade. Então, o que eu sinto é isso, é que a gente tem que fazer mais, a gente tem que provar mais, e a gente tem que... Mas, assim, eu confesso que a gente não se intimida muito também, não. Então, assim, o que tem que fazer, a gente vai lá e faz, se questionar, ok, questiona, a gente vai continuar fazendo. Nessa comparação, você citou aí o Oriente Médio, tem outros países também, a Índia tem um caminho muito grande. Você vê na questão educacional, o nosso aluno primário aqui, o secundário, está muito distante desses alunos de países que já têm a tecnologia como no habitual do dia a dia? Você sente isso, por exemplo? Olha, teve uma coisa que me chamou muita atenção agora na visita ao Oriente Médio, que é, por exemplo, lá em Dubai, né, claro, é focado em Dubai, mas no Oriente Médio como um todo, eles têm um ministro de inteligência artificial. Olha só. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu imagino que deva interferir desde a educação até, né, diversos setores como a inovação, onde a gente está inserido, mas dá para ver que a mentalidade, né, já é essa mentalidade focada em inovação, assim, eu não sei se outras pessoas já tinham visto isso, eu achei uma coisa muito diferente. Tem um ministério focado nisso. Veja, né? A gente não tem nem um curso para empreender na escola, porque o cidadão é jogado às feras, ele não sabe quanto vai colocar de preço no seu produto, que tipo de produto vai ser, quem ele pode procurar para financiar um produto. Quer dizer, nós estamos anos-luz, né, para ter um ministro de inteligência artificial, né? E uma coisa que eu percebo também, assim, que eu vi muito ao longo da minha trajetória, justamente por ter estado também nesses espaços de inovação e de já ter visto isso como pauta há muito tempo, a gente percebe uma defasagem muito grande de mulheres na área de tecnologia, né? Então, por exemplo, você não vê tanta... Eu digo desde criança, você não vê, às vezes, uma menina ali de 9, 12, 13 anos falando que quer estudar engenharia, que quer estudar computação, que quer fazer alguma coisa na área de exatas, porque eu vejo que também não
não tem muitos programas de incentivo, é uma coisa muito cultural do Brasil também, que essas profissões são masculinizadas, e assim, os dados mostram que o Brasil, ele tá atrás nessa parte de inserção de mulher na tecnologia mesmo. Então, em outros países, apesar de, o número ainda não é equiparado, mas tem muito mais mulheres nessas áreas do que aqui. Temos muito a avançar aí. A gente teve recentemente, claro que é um fato único, assim, para a gente citar na conversa, mas uma estudante da UniOeste, aqui do campus de Foz do Iguaçu, com graduação aqui, com mestrado aqui, inclusive em parceria com Itaipu Partec, né, que galgou aí uma posição importante na Petrobras justamente na área de tecnologia, né? Então são exemplos assim para a gente dizer, ufa, né? Ainda temos muito o que fazer, muito para avançar, mas as coisas estão caminhando, né? Você falou do seu... Não, eu ia complementar com a minha sócia, ela estudou na UniOeste também, fez engenharia lá. Que legal. Você falou do primeiro cliente que vocês receberam, que vocês conquistaram aí nessa caminhada, e justamente veio dentro desse processo da internacionalização, da aceleração no Reino Unido. Como é que foi receber esse cliente assim tão rapidamente? As coisas aconteceram, me parece, muito rápidas para vocês, né? Aí já pinta um cliente, ufa, a gente já pode começar a trabalhar. Como é que foi isso? E mantém relação com esse cliente ainda hoje? É cliente? Como é que é isso? Sim, é uma cliente brasileira, na verdade, mas que a gente conheceu nesse programa. A gente não teve essa sensação de que foi muito rápido. Porque, assim, do lado de dentro, a gente sempre tem aquela ansiedade de querer fazer tudo muito rápido e achar que as coisas num tempo que não é, né? Então, quando a gente vai ali pro dia a dia, a gente vê que é um pouquinho diferente. Mas essa cliente é cliente até hoje, foi a nossa primeira cliente, fico muito feliz de ser. É uma startup, inclusive, de internacionalização, fundada por uma mulher, então, que também era mentorada do programa. E assim, não por acaso eles são da área de internacionalização, né? Porque desde que a gente criou a Hubby, o nosso foco é ir para o mundo. Decidimos começar por aqui, pelo Brasil, até porque é um modelo que não existia por aqui, mas a gente sempre quis ir para o mundo. E o fato dessa cliente estar com a gente até hoje, a gente troca muita ideia, é uma coisa que eu acho que mantém esse tema vivo aqui na nossa cabeça. E eu falo que não foi coincidência, né? Porque o nosso objetivo sempre foi ir para fora mesmo. Em termos de perfil de clientes que vocês estão atendendo hoje, mas qual é o ramo assim, que você está percebendo que está tendo uma demanda maior? É na tecnologia mesmo? Olha, tem 2 segmentos que se destacam, que são varejo e tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente tem clientes como Arezzo, Authentic Fit, o Catuai Palladium aqui de Foz, que são mais da área de varejo. Nós temos clientes na parte de tecnologia, que daí são outras big techs, tem empresas de marketing. Mas são os 2 setores que a gente mais vê, assim, e está começando a crescer muito também na parte de finanças. Então, fintechs, startups relacionadas a esses assuntos, mas que também não deixa de estar dentro da tecnologia, né? E desse rol de clientes mais aqui da nossa região, Foz do Iguaçu, ou de outros pontos, assim? Tem algum cliente, assim, que você nunca imaginou que ia atender fora da nossa região? Olha, eu confesso que quando a gente começou a atender Arezzo, para mim foi O coração bateu mais forte. Sim, porque assim, apesar de ser uma marca que tá muito no nosso dia a dia, não aconteceu muito por acaso. A gente, é claro, vários dos clientes grandes que a gente teve que insistir muito, bater muito na porta, ir muito atrás. No caso deles, foi o primeiro cliente grande que veio até a gente. Então, foi uma surpresa muito grande, a gente ficou muito feliz. E assim, não é porque a gente não é querendo valorizar mais os de fora, mas isso traz pra gente uma visibilidade que atrai também outras marcas, né? As pessoas precisam ver o portfólio, ver com quem que a gente tá para poder dar credibilidade, para poder estar junto ali também. Então, pra gente foi uma grande conquista. Querendo ou não, nessas profissões, né, os grandes centros famosos lá, o Rio, São Paulo, o cidadão precisa destacar, ele tinha que estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Isso está mudando também com a tecnologia, né? Olha, isso tá mudando, mas na época que a gente começou lá em 2021 ainda era um pouquinho diferente. Então, assim, quando a gente começou, inclusive, a gente tinha uma ingenuidade, eu acho, de achar que por a gente estar trabalhando remoto, vamos chegar a qualquer lugar do mundo. E a gente percebeu que não é muito assim, é muito relacionamento. Então, mesmo online, precisa do relacionamento, né? Lá em São Paulo, desde 2022, a gente fica sediada no Hub de inovação. Então, a gente está dentro de um hub com diversas outras empresas e a gente percebeu, por exemplo, o quanto isso trouxe pra gente de contatos, o quanto isso colocou a gente em alguns contextos que
que nos beneficiaram muito. Então, talvez... Assim, é difícil dizer porque o nosso caminho foi por esse lado, mas eu não sei se a gente tivesse ficado só aqui, se a gente teria os mesmos resultados, talvez tivessem outros resultados bons também, né? Mas eu fico feliz de ver isso mudando. Então, por exemplo, agora a gente participou de um programa de aceleração em Vitória no ano passado, passei 6 meses lá. A gente vê um ecossistema muito grande se fortalecendo também em Minas Gerais, em Santa Catarina aqui do lado. Então, eu percebo que isso está saindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo e está indo também para os outros estados. Você falou lá em 2021, quando nós começamos, são só 3 anos, poxa. Né? Pois é, tá parece ali. Tanto tempo. Ô Elaine, me explica um pouquinho pra gente como é que é o trabalho da equipe. Primeiro, qual é o tamanho dessa equipe? E vocês fazem, todas as atividades são 100% online? Como é que essa equipe se conversa? Como é que vocês fazem planejamento? Como é que é um pouco desse dia a dia de vocês? Tá. Hoje nós temos uma equipe com 15 pessoas, então dessa equipe de 15 pessoas, 7 são designers, os outros estão espalhados pela área de finanças, área de produto, desenvolvimento, tecnologia e vendas. E assim, a gente trabalha 100% remoto, a gente está espalhado de norte a sul do país, literalmente. Então, por exemplo, a gente tem pessoas lá no Rio Grande do Sul, a gente tem gente lá em Pernambuco. De todas as áreas, inclusive os criativos também estão espalhados nesses estados. Todos espalhados. Tem gente que trabalha comigo há quase 3 anos que eu ainda não conheço pessoalmente, inclusive, mas a maioria já tive a oportunidade de conhecer. A gente trabalha num modelo muito assíncrono, né? Então, a gente tem a plataforma de comunicação que gerencia as demandas. Os designers têm acesso ali ao que eles precisam fazer, eles executam e enviam na plataforma. Quando a gente precisa, para se reunir com o cliente, a gente usa muitas ferramentas de reunião online, né, de videochamada. Nós trabalhamos muito no modelo ágil, que é o que as pessoas falam, então assim... É um termo chamado sprint, então, por exemplo, a gente vai definindo objetivos ali por semana, define o que a gente precisa alcançar, quais são o que a gente precisa avaliar no final para saber se aquilo ali deu resultado ou não, e a gente vai sucedendo ali semana após semana, colocando uma sprint nova e trabalhando nesses formatos para poder atingir os objetivos que a gente coloca, principalmente na parte de tecnologia mesmo. Ou seja, precisa ter um azeitamento e um comprometimento da equipe, né, para dar resposta a todas essas demandas e com essa rapidez aí que vocês se colocam. Precisa, e assim, eu vejo que ainda existe no mercado como todo, eu percebo que está rolando um movimento de contra um pouco esse formato de trabalho remoto, de voltar para o presencial, de sair para o híbrido e 100% presencial. Mas eu acho que é um conflito um pouco cultural, porque... a gente trabalhava nesse modelo até então, mas eu vejo que ainda tem muito uma cultura, às vezes, do controle. Porque, assim, se você coloca uma cultura de controle num trabalho remoto, realmente não vai funcionar, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas trabalham muito mais à vontade nesse modelo. Então, a gente tem um comprometimento muito alto, né? A gente também tem uma cultura organizacional muito forte que estimula isso. Então, toda vez que eu vejo alguém criticando trabalho remoto, que vem dizendo que não funciona, que não tem como fazer isso, que não tem como fazer aquilo... Eu falo, gente, você não tá fazendo... não adianta você querer implementar a metodologia do presencial no remoto, daí não vai funcionar mesmo. Muito bem. Você desmistificou um pouco dessa questão da criatividade ligada aí a esse uso intensivo ou intenso da tecnologia. Mas fala um pouquinho pra gente do valores, preço, vamos falar de finanças aqui, sem abrir valores, obviamente, mas assim, é acessível esse serviço nesse formato e nessa urgência que vocês colocam nas entregas? É um serviço que está acessível a empresas de todos os tamanhos, enfim, independentemente da necessidade? Quem que procura esse serviço, por exemplo, né? É alguém que quer um material que vai para a gráfica? É alguém que quer um material mais para o online mesmo? Explica um pouco desse perfil do seu cliente. Tá. Então, nós temos planos a partir de R$ 1.800, né? Dentro desses planos, as pessoas podem fazer quantas solicitações de materiais elas quiserem. Então, assim... Ilimitado.
ilimitado, pode fazer quanta solicitação quiser, e a gente tem mais de 130 formatos de material. Então, desde um post para mídia social, até, por exemplo, a ambientação para um stand, um banner, um outdoor, um folder que precisa ser impresso, né? É claro, cada plano que a gente tem alguns formatos contemplados. A gente tem desde o plano mais básico, que é a partir de 1.800, até um plano mais completo, mais enterprise, com um alto volume de entrega simultânea, né? Então, por exemplo, nesse plano mais básico, a pessoa pode criar quantas demandas ela quiser, mas a gente vai fazendo uma entrega por vez. Então, aprovou uma demanda, a gente trabalha na outra. E a entrega é sempre em um dia. Então, a pessoa consegue aproveitar bastante e ter um alto volume de entrega todos os meses. Em 24 horas ela terá esse material... Esse material garantido. Às vezes menos. Mas a gente deixa o prazo, né, de 24 horas, mas às vezes a gente entrega no mesmo dia. Foram só 3 anos e tudo isso já aconteceu. Como é que você enxerga a Ruby para os próximos anos numa área tão avançada que é da tecnologia, que a cada instante está mudando, está vindo uma nova tendência? Antigamente os tiozinhos eram do Facebook, já está no Instagram, já tem outras redes agora. Como é que você vê a Ruby nos próximos anos? Olha, é difícil de acompanhar toda essa tendência, viu? Mas a gente se vê com um produto novo no ano que vem, então a gente já está trabalhando em um novo produto. Hoje o nosso foco é a plataforma, são as assinaturas, mas nós entendemos que não dá para a gente parar nesse modelo, né? Então estamos desenvolvendo um produto 100% SaaS, que é o modelo de Software as a Service, ou seja, a pessoa... entra, assina, não tem nenhum tipo de camada humana ali, é tudo automatizado e consegue usar uma ferramenta. Vou dar um exemplo da área de design, que eu acredito que seja um pouquinho mais conhecido pelas pessoas. Por exemplo, o Canva, né, que é uma ferramenta hoje que é mais popular, principalmente para pequeno empreendedor, onde a pessoa paga ali uma mensalidade de... Não lembro, gente, o valor que tá agora, mas tá 20... bem barato. 20 e poucos reais. E consegue criar o que quiser e tem acesso ali todos os meses. Então, a gente está trabalhando numa ferramenta que ela não é de criação, ela não é semelhante ao Canva, né, de criação, mas é uma ferramenta que permite maior flexibilidade para as pessoas. A gente só não traz ainda tantos detalhes do que ela faz, porque a gente tem tanta coisa nova sendo criada nesse meio também, mas é algo que vai, inclusive, complementar a Ruby, porque hoje... Eu vou trazer um spoilerzinho. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive dos nossos próprios designers, que é desdobramento de campanha, né? Por exemplo, o Catuai aqui tá fazendo uma campanha de Natal. E a gente tá lá, criou o conceito, criou alguma coisa, precisa desdobrar em 20, 30, 40 peças. Hoje isso ainda é muito manual, apesar de ter tecnologia, ainda é muito manual. Então, a gente tá criando uma maneira de fazer isso de uma maneira muito rápida. Né? Então, é esse software que a gente quer colocar para disponibilizar no ano que vem. Eu acredito que vai sair ali pelo segundo semestre. Olha aí. Legal. Elaine, obrigado pela participação, pela entrevista, pelas informações. Sucesso aí, vida longa, Ruby, que novas conquistas venham aí com essa eternidade de 3 anos aí, né? Para você é uma eternidade. Eu fiquei chocado. Obrigado pela participação, volte sempre com novidades aí. E como que a gente chega à empresa para conhecer aí o portfólio de produtos? Aí pode passar o serviço, site, redes sociais, enfim, quais as ferramentas que vocês usam mais. Tá, eu vou convidar então as pessoas a seguirem a gente no Instagram, que é Hubee, HUBEE.co, e lá vocês conseguem ter acesso ao nosso site, conseguem ter acesso ao nosso WhatsApp também, se precisar entrar em contato, e conhecer um pouquinho mais sobre o nosso serviço também. Legal, parabéns e sucesso. Obrigada. Marco Zero, onde tudo começa.